Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou contar para vocês toda a minha trajetória até a medicina, desde o meu ensino médio, quando eu decidi fazer medicina, o que eu fiz, eu vou dar algumas dicas também que eu aprendi aí nesse caminho de vestibular, e eu espero bastante que vocês gostem. Bom, gente, então para começar, eu sempre quis medicina. Quando eu era criança, eu sempre falava que eu ia ser médica, eu me vestia de médica nas festinhas da escola, nas festinhas à fantasia, mas eu bati o martelo mesmo que seria medicina no 9º ano. E aí eu decidi que eu teria que me mudar de escola, porque essa escola que eu estava até então, desde os meus 2 anos, ela tinha um ensino mais fraco, era uma escola mais familiar, e eu sabia que para passar em medicina eu precisaria de um suporte, eu precisaria realmente estar preparada depois para prestar os vestibulares no último ano do ensino médio, né? Então eu tomei essa decisão e me mudei de escola. Essa escola que eu escolhi para estudar no ensino médio, ela tem um sistema etapa, gente, que é próprio para vestibular, né? E ela funciona assim: no primeiro ano e no segundo ano do ensino médio, eu teria todas as matérias, assim, todas as teóricas mesmo, eu ia aprender tudo de vestibular, tudo de ensino médio, no primeiro e no segundo ano. Já o terceiro ano do ensino médio, eu não ia aprender mais nada novo, ia ser só revisão para preparar mesmo para o final do ano para a gente prestar os vestibulares. E era exatamente isso que eu queria, como se fosse um cursinho no terceiro ano. Mas, como sempre, nem tudo foram flores, né, gente? Eu tive muitas dificuldades no começo, quando eu troquei de escola, porque essa escola realmente ela tinha um ensino muito mais forte. Quem estava no primeiro ano já sabia, por exemplo, todas as fórmulas de química, as fórmulas de física, matemática, e para mim era a primeira vez que eu estava vendo aquilo, porque como eu falei, a outra escola ela tinha um ensino mais fraco. Então, gente, foi bem difícil. Eu tirei muitas notas baixas assim nos primeiros dias, né? Não cheguei a ficar de recuperação. Eu acho que, se eu não me engano, eu peguei 2 recuperações, que eu me lembro até hoje, que foi literatura e física. Mas, gente, eu fui atrás. Eu fui atrás dos plantões de dúvidas, eu ficava no pé dos professores, eu estudava assim para realmente tentar acompanhar o ritmo dessa escola nova, porque eu tava tão focada que eu realmente queria medicina, que eu não ia mudar de escola de novo, sabe, gente? Ia ser essa, mesmo que tava difícil, mesmo que eu não tava acostumada, eu ia ficar nessa escola e ia dar certo. Então, o primeiro ano eu sofri um pouquinho para me adaptar, mas me adaptei. No segundo ano tudo deu certo também, estudei bastante. Mas assim, gente, eu não era aquela aluna que sentava e estudava 18 horas por dia, sabe? Eu estudava na escola, chegava em casa, eu fazia as lições de casa, eu estudava o que eu tinha aprendido no dia, o que eu tinha visto na aula, e só, sabe? Eu me divertia bastante, eu saía com as minhas amigas, gente, minha vida é normal, vida de adolescente, né? Até que no terceiro ano do ensino médio, que foi em 2020, chegou a pandemia. E eu cheguei aí pra escola só uns, acho que 3 meses, assim, chegou março, eles já fecharam as escolas, e aí eu tive o quê? Aulas online, né, gente? Foi muito difícil, porque demorou mais ou menos uns 20 dias para minha escola estabelecer bem como iam ser essas aulas à distância. Então a gente já perdeu aí 20 dias de estudo, que tava todo mundo desesperado, a gente não sabia o que que era o Covid, o que que ia acontecer. E quando começou as aulas mesmo, eu tive muita dificuldade para ter foco, porque como que uma adolescente ia ficar trancada em casa e só estudar? Eu ia ter que ter muita disciplina para realmente sentar e estudar, sabe? Porque não ia ter ninguém aqui do meu lado falando Luiz estuda, igual os professores faziam comigo. Então, gente, eu penei muito, assim, mais ou menos até maio, eu fiquei nesse ritmo meio lento de estudo, meio o que que tá acontecendo. Fiz bastante terapia também, e eu percebi que eu poderia unir o útil ao agradável, sabe? Já que eu tava em casa, sem fazer nada, sem poder ver ninguém, eu ia usar todo esse meu tempo pra estudar e conseguir chegar onde eu queria no final do ano, que era na faculdade de medicina. Então, o tempo passou, chegou mais ou menos ali entre julho e agosto, eu percebi não, né? Eu achei que os meus estudos não estavam suficientes. E aí eu fui atrás de um cursinho pré-vestibular de meio de ano, né, pra fazer junto com o ensino médio. E, gente, eu já adianto que eu me arrependo até hoje dessa decisão que eu tomei, porque não tinha necessidade alguma de eu juntar um cursinho pré-vestibular com um ensino médio que já era um cursinho. Enfim, aí eu fui atrás e escolhi um cursinho preparatório para medicina, me matriculei na turma medicina, né, tudo online, claro. E aí nos primeiros dias, assim, foi tudo ok, sabe? Estava conseguindo fazer as aulas de manhã e à tarde da escola, e à noite eu ia para as aulas do cursinho. Até que eu comecei a ficar muito sobrecarregada, gente. A minha ansiedade estava extremamente atacada, porque eu não via a luz do sol, eu não saía, eu não via gente, e eu estava igual uma condenada.
É óbvio que isso não ia dar certo, né? Só que eu também não tinha como parar de fazer o cursinho, me desmatricular, porque eu tinha assinado o contrato. Então eu ia pagar uma multa muito cara se eu parasse de fazer esse cursinho. E aí eu comecei a ficar desesperada, tipo, o que que eu vou fazer? Como eu vou falar pros meus pais que eu não quero mais fazer cursinho, sendo que a gente pagou uma nota, né? Porque esses cursinhos de vestibular, eles são muito caros. E aí, gente, depois de muitas crises de ansiedade, eu decidi que eu ia focar na escola, eu ia acompanhar a escola, as aulas, os exercícios da escola, e o que eu tivesse dúvida, eu ia ver no cursinho. E aí sim me ajudou, gente, porque no cursinho eu conseguia fazer mais redações do que eu conseguia fazer na escola, eu conseguia fazer simulados. Então, assim, eu uni o útil ao agradável, que era o cursinho com a escola. Mas, realmente, gente, não foi um gasto necessário, porque eu poderia ter feito tudo que eu fiz no cursinho por fora, sabe? Eu realmente fiz muita redação no cursinho, mas aí era só eu ter contratado um professor particular de redação, que ia ser muito mais barato do que o cursinho, sabe, gente? Então, assim, eu me arrependo, eu acho que não foi necessário, mas pelo menos eu consegui unir o útil ao agradável. Bom, então, nesse finalzinho aí de julho, comecinho de agosto, eu decidi quais provas eu iria prestar. E, gente, isso, assim, é uma etapa fundamental no processo pré-vestibular, porque não dá pra você sair prestando todas, sabe? Você tem que acabar focando em uma ou outra, porque são bancas diferentes. Então, gente, analisando as notas que eu tirava nos simulados FUVEST, Unicamp, Enem, enfim, eu decidi que eu não ia prestar faculdades públicas, tipo FUVEST, Unicamp, no meu terceiro ano. Que se eu quisesse realmente fazer uma faculdade pública, eu iria fazer mais um ano de cursinho, porque, gente, eu fui muito sincera comigo mesma. Eu ia bem nos simulados, mas não era o bem suficiente pra passar direto numa USP da vida, sabe? Então eu falei, pra que eu vou prestar a FUVEST, sendo que eu sei que eu não vou passar? Então eu sentei com os meus pais e eu decidi que eu ia prestar só particulares e o Enem. E aí a gente foi conversando e vendo quais faculdades eu ia prestar, né, porque são muitas. E os critérios que eu levei em conta pra escolher as faculdades foi localização, porque eu não queria estudar fora de São Paulo, eu não queria ficar longe da minha família, então tudo ia ser aqui em São Paulo. Eu levava em conta o ensino, se era PBL, TBL, tradicional. Eu conversava bastante com veteranos das faculdades, pra saber como era o ensino, se eles gostavam. Eu ia atrás também da mensalidade, né, gente? Porque, assim, tem faculdade que, na minha época, né, custava 6 mil e outras que custavam 13 mil. E, obviamente, as de 13 mil era, assim, fora de consideração. E eu também levava em conta qual banca que era, se era Vunesp, se era Carlos Chagas, enfim, tinha vários. Hoje em dia eu não sei como é que tá, mas na minha época tinha algumas bancas. Outra coisa que eu fiz que me ajudou bastante também, é extremamente importante, foi a redação. Porque não importa se você faz Unicamp, FUVEST, particular, Enem, você vai ter que fazer redação. E aí eu fazia 3 redações por semana, gente. E eu não ligava de fazer tudo isso, porque eu sempre gostei bastante de escrever. Então eu fazia uma pela escola, que era obrigatória, e nem sempre era Vunesp. Eles colocavam o modelo Enem, modelo FUVEST, enfim, eu fazia, porque era obrigatória. E as outras 2 eu fazia pelo cursinho. E aí no cursinho eu tinha a liberdade de escolher o que eu ia querer. Então eu sempre fazia Vunesp pelo cursinho, né? Já que a maioria das provas que eu ia prestar era pela Vunesp. Além disso, gente, eu fazia muitos simulados. E eu acho que essa é a chave, assim, de ouro para passar em medicina. Simulados e redação, gente. Eu fazia muito simulado. Quando eu tinha tempo, durante a semana eu fazia também simulados, mas eu deixava, assim, o meu foco mesmo pra fazer no final de semana. Então, todo sábado eu fazia um simulado, eu imprimia ele e fazia aqui em casa, contando o tempo, eu realmente levava a sério. E no domingo eu corrigia o simulado. Então, no domingo eu pegava o gabarito, ia vendo o que eu acertei, o que eu errei, e o que eu errei eu ia atrás do porquê eu errei, sabe? Então, não só corrigia, como eu também estudava tudo que eu errei. E isso foi fundamental, gente. Aprender com os erros é fundamental, porque quando você tá no terceiro ano, você pode errar, né? Então, gente, eu errava, ia lá e aprendia com os meus erros. Outra coisa que me deu muito suporte foram os plantões, gente. Plantões de dúvidas. Na minha escola, como tava assim online, era bem mais fácil fazer plantão, né? Eu só ligava ali pro professor, marcava uma reunião no Zoom e a gente ficava resolvendo exercícios. Eu fazia muitos plantões de matemática também, porque era o que eu mais tinha dificuldade. Então, assim, se no domingo eu tava corrigindo um exercício de matemática que eu realmente não entendi como fazia, eu guardava ele, eu anotava ali com uma caneta vermelha e na segunda-feira eu marcava um plantão de matemática e resolvia junto com o professor. E aí eu conseguia entender como fazia aquele exercício. E como eu falei pra vocês, eu também tinha esses plantões de redação, onde eu podia entregar várias redações por semana lá no cursinho que os professores corrigiam e devolviam também, né, com a devolutiva, tudo que eles achavam que tinha que melhorar, enfim.
Bom, gente, então chegou o fim do ano e eu prestei 6 vestibulares de faculdades particulares e todos eram pela VUNESP. E eu também prestei o Enem, né? Claro. Só que assim, gente, como eu falei, eu prezava muito por estudar em São Paulo. E apesar de eu não ter ido mal no Enem, eu tirei uma nota muito boa, eu não consegui passar em nenhuma faculdade pública aqui em São Paulo. Eu não cheguei a ir atrás também, porque eu não queria, né, sair de São Paulo. Eu não sei se dava pra eu passar, de repente, sei lá, no Acre, mas eu não quis, gente. Eu preferi ficar em São Paulo e quando eu vi que não ia passar em nenhuma aqui em São Paulo, eu já descartei aí as minhas notas do Enem, enfim. Essas 6 faculdades particulares que eu prestei, eu passei em 3. Aí, gente, vem a dúvida, né? O que fazer? Eu fiquei muito em dúvida se eu fazia a faculdade ou se eu fazia um ano de cursinho e tentava uma pública. Foi um momento, assim, muito crucial na minha trajetória. Eu sentei e conversei com os meus pais e a gente decidiu juntos que eu iria fazer a faculdade. Porque era pandemia, a gente não sabia como ia ser o próximo ano, se o meu pai ainda ia estar empregado, se a mensalidade ia aumentar muito, sabe? Então a gente preferiu que eu fizesse a faculdade. E assim, gente, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida por ter esse privilégio de ter um pai que paga minha faculdade, de fazer uma faculdade particular de medicina. Vocês não têm noção do quão grata eu sou e do quanto eu valorizo esse privilégio e essa oportunidade que eu tenho, sabe? Depois que eu decidi fazer a particular, eu fui visitar as faculdades. E essa faculdade que eu estou hoje, que é a Unimes, em Santos, eu nem dei muita bola. Quando eu passei, eu fiquei tipo, ok, né? Porque, gente, eu nem sabia que eu ia passar nessa faculdade. Porque quando eu prestei o vestibular, eu saí chorando, eu saí fazendo o maior escândalo. Eu falei, eu não vou passar, eu fui muito mal, eu não sei o quê. Eu chorei muito, gente, nesse dia. Tanto que foi um dos dias que eu mais senti a presença de Deus, gente. Eu tive uma conversa muito séria com ele. Eu realmente senti a presença dele. Foi um dia, assim, esclarecedor pra mim, porque eu realmente conversei muito com Deus. Muito, 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 muito mesmo. Porque eu tava sem esperança, eu tava sem fé. E ele me fez acordar. Aquele dia eu realmente percebi qual era o meu propósito e que aquela faculdade ia ser a faculdade que eu iria realizar os meus sonhos, sabe? Então, passou aí alguns dias, saiu a lista dos aprovados, eu estava lá naquela lista, primeiramente eu agradeci muito a Deus, e depois eu já marquei o horário para ir fazer a visitação e ver se eu realmente ia gostar da faculdade, né? Chegando lá, eu não tive dúvidas, eu nem precisei entrar na faculdade para saber que seria ali que eu iria estudar pelos próximos 6 anos e que eu iria tornar o meu sonho real ali, porque antes mesmo de eu entrar, eu já senti uma presença fortíssima de Deus comigo. Meu coração já tava quase pra fora do meu peito, assim, de tanta energia positiva que eu tava sentindo, sabe? Eu realmente senti no meu coração que seria ali que eu iria estudar. Mas enfim, eu conheci a faculdade, fui em todos os laboratórios, tudo. Saí de lá já mega feliz, meus pais mega felizes. E aí passou uma semana e a gente fez a matrícula. E, gente, a matrícula foi um dos dias mais satisfatórios da minha vida. Você olha pra tudo que passou e você fala, caraca, eu consegui, sabe? Foi muito, muito bom esse dia. Eu tava super orgulhosa, meus pais também, estávamos todos felizes. E com isso, gente, eu venho falar aqui pra vocês não desistirem dos seus sonhos, independente se o sonho for medicina, se for administração, se for farmácia, sei lá. Não desistam, gente, porque a sensação de você ver o seu nome na lista de aprovados e de você dar ainda essa satisfação pros seus familiares, sabe? De você dar essa felicidade pra eles é inexplicável, gente. Então não desistam, vão atrás. Tem uma coisa que eu preciso falar, que é o que eu mais aprendi com toda essa minha trajetória e eu aprendo até hoje, é que, gente, o estudo é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Então, assim, sabe, se esforcem, estudem, porque o estudo é o maior privilégio que a gente tem e a gente consegue chegar onde a gente quiser com o estudo e a gente nunca vai se arrepender de ter estudado, sabe? Tanto que quando eu passei, ou até hoje quando eu passo em uma prova difícil na faculdade, que eu sofri muito, muito, muito pra estudar, quando eu passo na prova, eu até esqueço do sofrimento que foi pra estudar, sabe? Eu me sinto, inclusive, muito realizada. Façam o máximo que vocês conseguirem, né? Mas também deixem nas mãos de Deus, porque Ele sabe de tudo. Mas não desistam. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha contado tudo, que eu não tenha esquecido de nada. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem deixar aqui nos comentários ou podem me chamar lá no direct do Instagram, que eu respondo sem problemas. E eu realmente espero que vocês tenham gostado, gente, que vocês não desistam e vão atrás dos seus sonhos e estudem, porque estudar é o maior privilégio que a gente pode ter. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.